o que seria a água corrigida. A água, quando sai da fonte, ela perde o magnetismo telúrico ou da terra e perde o infravermelho do sol. A caixa d'água, ela fica estagnada. Como a água é bipolar, o hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, ela tem a tendência a se ligar. Ela faz macromoléculas, quando ela está nessa condição, a água parada. Se submetida a um campo magnético, esse campo magnético rompe essa ligação, que é a ligação hidrogênio-oxigênio. E essas macromoléculas ficam micromoléculas, pequenas moléculas. E, com isso, a hidratação é 3 vezes maior. E quando a hidratação é muito maior, a absorção dos nutrientes, a digestão, tudo isso o organismo vai ser beneficiado. Eles não limpam o manancial, os rios. E é mais fácil encher o rio de química para matar os micro-organismos. E isso, ao longo do tempo, leva a vários problemas de saúde, como hoje a gente vê, por exemplo, nas mulheres, uma epidemia de hipotiroidismo subclínico. Por que nas mulheres? Porque a água tem muito mais cloro do que a gente consegue conviver normalmente. E o cloro compete com o iodo da tireoide. E as mulheres têm mama, que usa muito iodo, no caso iodeto também. Então elas apresentam, mesmo com as referências do sangue, elas apresentam uma forma subclínica de hipotiroidismo. E hoje o aumento de outras doenças degenerativas, tipo Alzheimer, por causa desse, principalmente do alumínio, do Parkinson, tudo isso, então, faz da água hoje um importante fator na saúde. Esclarece para a nossa audiência como verificar se você tem hipotiroidismo subclínico. Quando a referência do T4, T3 está normal e o TSH está alterado. Com relação à temperatura corporal. Por 8 minutos, você afere a sua temperatura axilar. Durante 5 dias seguidos. Anota todo dia, 8 minutos, já deixa o termômetro no criado mudo. Antes de levantar, você meça a sua temperatura axilar. Depois desses 5 dias, você vai tirar a média, vai dividir por 5. E a média, caso a média seja abaixo de 36,6, confirma esse diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, que não é só por isso. A pessoa apresenta problemas de pele seca, de intolerância ao frio. Uma vez que a pessoa auferiu a temperatura abaixo de 36,6, percebeu que está com hipotiroidismo subclínico, qual é a conduta dela para corrigir o problema? Uma boa pergunta. Nós temos que estimular essa tireoide. Aí, antes de pensar em dar o hormônio, o T4, que é um precursor do T3, não é o hormônio ativo, que é o T3, na medicina molecular, a gente estimula com uma alga, que é muito iodo. É zinco, é tirosina, magnésio, selênio, que vai estimular a função da tireoide. Com acompanhamento, vamos ver se só esse estímulo natural vai ser o suficiente. Caso contrário, tem que partir dos hormônios, que é o Puran, ou a triodotirosina, que é o T3. Começa-se sempre só com T4, que é o Puran. Infelizmente, água é um assunto muito complexo e essa semana mesmo eu conheci um colega médico, que deve estar até na live, ele falou, nunca na faculdade, ninguém nunca falou isso. Eu falei, eu sei, eu também passei por isso. Nutricionista, médico, nunca teve uma aula de água. Deveria ser, como diz o doutor Laí Ribeiro, nosso mestre, a primeira aula da faculdade devia ser sobre a água. Eu participei de um congresso mundial de nutrição e quando acabou o congresso eu fui falar com o Efraim, o coordenador, e falei, Efraim, qual é o maior nutriente do corpo? A água. Pois é, você coordenou um congresso mundial de nutrição e não teve nenhum tópico sobre a água. E a água hoje está
É, hoje o Dr. Batman, o livro que nós estamos traduzindo, o Dr. Batman Gladys, ele fala, a água cura, o remédio mata. E você não está doente, você está desidratado. O Dr. Batman Gullit, ele fala que a principal causa das dores, doenças e até do câncer é a desidratação não intencional causada pela nossa perda de sensibilidade à sede com a idade. Quanto mais velhos ficamos, menos sensação de sede nós temos e menos água bebemos e ficamos desidratados não intencionalmente. E a hipertensão é causada por a desidratação. Como isso funciona? Imagine, você tem na sua casa o sistema de água do seu prédio, está sob pressão. Você abre a torneira e a água cai sob pressão gravitacional. E aí eles resolvem lavar a caixa d'água. E avisam, olha, vai acabar a água. O que acontece quando fecham o registro da água geral do prédio? Você abre a torneira e começa a sair pressão de ar, daqueles tiros de ar. Por que sai aquele tiro de ar? Porque a baixa pressão da água dentro do cano faz com que a água desprenda gases. Por isso que sai com pressão. Ou seja, o oxigênio começa a sair com pressão por causa da baixa pressão. A nossa corrente sanguínea, o nosso sistema circulatório, é o sistema hídrico mais moderno do mundo. Porque para evitar o oxigênio e o gás carbônico se desprendam das hemácias e circulem livremente na corrente sanguínea, causando coágulos e choques hipovolêmicos e isquemia cerebral, o que o organismo faz? A pituitária libera vasopressina para estreitar os vasos, para diminuir o calibre de todos os vasos do corpo, impedindo baixa pressão de líquido na sua circulação sanguínea. Então, o que acontece? É um sistema de defesa do nosso organismo, aumentar a pressão arterial quando estamos desidratados. E qual é a solução que a medicina tradicional dá? Dá diurético para a pessoa. E o diurético vai desidratar a pessoa mais ainda, e com o passar do tempo, o remédio de pressão não funciona mais. Porque a desidratação é tão grande, a pituitária começa a liberar altos volumes de vasopressina, e você começa a tomar o remédio da pressão, e o remédio da pressão não funciona mais. O organismo está evitando que você tenha formação de gases na sua corrente sanguínea. E que a solução para a hipertensão não é dar diurético, sim hidratar a pessoa. Nós temos 2 oceanos no nosso organismo, segundo o Dr. Batman Gullit. O oceano dentro das células, que é a água que está dentro das células, que é a água que você bebe. Fora das células, que é controlada pelo sódio que você ingere. A única solução que o organismo tem para impedir a desidratação e a liberação da água é reter sódio. E aí aumenta a pressão arterial. É a forma que o organismo tem de reter água, aumentando o sódio. O esquema que hoje é usado para tratar a hipertensão é totalmente antifisiológico, segundo o Dr. Batman Gullit. Deve-se, então, aumentar a ingestão de água e ir retirando o resto da pressão aos poucos e verificando no esfigmomanômetro se a pessoa está respondendo bem à hidratação e tirando o remédio e colocando água na pessoa. Na live passada, você foi muito brilhante falando sobre a questão do flúor e da questão do cloro na água. Flúor e cloro são elementos conhecidos na água. Eu queria saber outros elementos químicos que tem na água que a gente bebe que nós desconhecemos. É verdade. Nós focamos muito naqueles conhecidos, o sulfato de alumínio, o cloro. Agora, existe um que é muito curioso, que é o cal de parede. Imagina que para você flocular aquele volume de sujeira que chega lá do Pantanal Iguaçuana, que é onde a água fica parada, para entrar na estação, adiciona cal de parede. Eles abrem a torneira em casa e vê uma espuma branca que rapidamente se dissipa. Aquele é o efeito do excesso de cal de parede que está presente na água. Porque o cal de parede é um floculante, depois ele é peneirado junto com as gorduras e os materiais orgânicos, mas ele deixa resíduos. Então não há lugar numa cidade como o Rio de Janeiro, com uma estação que processa aquele volume de água que é processado lá na estação cujo só o nome é Guandu, porque a água é do calado do Rio Paraíba do Sul, não há estação no mundo que não tenha que adicionar uma quantidade muito grande de cal de parede. E tem problemas muito sérios, problemas digestivos, problemas do bolo fecal.
cal de parede, ele exerce uma série de coisas nocivas sobre a saúde. Mas eu destaquei, Renato, pensando nisso, antes de falar dos químicos e físico-químicos e pesados, eu separei 2 destaques aqui que eu pesquisei na Organização Mundial da Saúde. E olha que o diretor atual do escritório que cuida da água no mundo, ele é brasileiro. A maioria das pessoas também não sabe disso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das internações clínicas nos hospitais mundo afora tem a ver com a qualidade da água que as pessoas ingerem, direta. E agora uma estatística muito dura, muito triste. A cada 8 segundos no mundo, geralmente uma criança morre com diarreia, meningite, ascaresia, cólera, opilação, febre tifoide, hepatite ou amebíase. E ainda tem por outras doenças provocadas por micro-organismos presentes na água de estação de tratamento. Mundo afora, o tratamento ele é convencional. E o que é isso? Não é tirar o que é nocivo, é adicionar coisas, produtos químicos, incluir processos de tratamento para transformar a água em potável. Eu digo assim, literalmente, a água não serve para botar no nosso organismo. Então, ela é uma água que não consegue proporcionar as qualidades, as características de propriedade que o nosso organismo precisa para funcionar bem. Existe um ex-diretor da Organização Mundial da Saúde que ele disse assim, a água distribuída no mundo é um mix de aditivos absolutamente contra a vida. Mas a questão é assim, ó, ou você tem essa ou você não tem, porque você não tem o manancial de qualidade. Então o problema é a mudança desse paradigma. E para te responder mais objetivamente, eu vou falar o nome, a concentração máxima que o nosso organismo resiste e o que pode causar. Só que a concentração máxima, ela foi apontada num determinado momento de análise. E hoje não há acompanhamento dizendo se nós estamos abaixo do máximo ou acima do máximo. Ninguém sabe. Isso foi um trabalho feito por alguns CAPs de universidades no Brasil e no mundo inteiro. Existe uma série de trabalhos de referências comparando a água das cidades, né? Então eu destaquei o seguinte, benzeno. O nosso corpo ele tolera 0,5 miligrama, ou seja, 5 milésimos de miligrama por litro. Nós não sabemos quanto chega na nossa água, mas sabemos que todas as indústrias que estão no Vale do Paraíba, elas despejam quantidades que não são medidas de benzeno, porque o benzeno participa principalmente na cadeia dos plásticos, das graxas, dos óleos, das manutenções, e os resíduos dessas grandes indústrias, eles não são guardados, eles são tratados e não tem Baía da Guanabara para jogar. Joga no Paraíba do Sul mesmo. Em Volta Redonda não tem Baía da Guanabara, né? Não tem Rio Maracanã. Lá é Paraíba do Sul, descendo pelo Calado, em todas as estações de tratamento ribeirinhas vão recebendo esse tipo de resíduo. O benzeno ele é cancerígeno e separei mais alguns cancerígenos aqui também. Ó. O dicloetano é 0,7 milésimos de miligrama. Tetracloreto, 0,5 milésimos de miligrama. Agora separei alguns que atacam diretamente o fígado, produzem doenças subclínicas, e foi o meu caso. Eu fui contaminado pela hepatite A e depois o meu fígado entrou num processo de constipação, não funcionou mais direito, e eu quase morri. Foi uma loucura. É o dicloetileno, 0,7 milésimos. O tálio, o delapon, além de causar problemas no fígado, eles também causam perda inesperada de peso, sem causas evidentes. Ainda tem o adipate também, que causam problemas na tireoide e no sistema nervoso. O cianidro, 2 décimos de miligrama. O cloridane, 2 milésimos de miligrama. O dicloroetileno, 1 décimo de miligrama. E esses atacam o sistema nervoso e a tireoide. O sistema circulatório, especificamente, tem 2 aqui terríveis. É o diclobenzeno,
e o lindane, 1,05 bilionésimos de miligrama por litro. E o aparelho reprodutivo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer diagnóstico, também é um problema muito sério. Etileno dipromide. Esse é 5 bilionésimos de miligrama por litro. É o máximo que o nosso organismo tolera. E também esse é especificamente causador de problemas de fígado. E o rim, eu separei um aqui que é terrível. É o oxamil. Eu listei esse de uma lista de 44, ela precisa ser bem clara. É uma estatística do que testou. É porque só lista na estatística aquilo que testa. É igual a água de galão, só aparece no rótulo o que é testado. Agora, quantas outras coisas podem estar presentes lá que a gente nem sabe? Ou seja, é um risco muito grande. Você precisa ter esse sistema que nós desenvolvemos para poder melhorar ao máximo a água no momento da ingestão. E qual é a capacidade dos filtros de carvão, aquele filtro grande, branco? Qual é a capacidade desses filtros de filtrar essas substâncias? A referência para você ter o selo do Inmetro e, consequentemente, a Anvisa é única e exclusivamente o cloro. Não importa qual o carvão que você use, desde que não seja mineral, porque o mineral é condenado. Se você tirar até 50% do cloro, você é um filtro. São esses de torneira, aqueles de máquina de lavar. A referência é essa, não quero saber das outras coisas que a gente acabou de citar. De 51% a 75% do cloro, aí você é um purificador. E aí se encaixam 99,99% dos que você encontra nas lojas de utilidades domésticas e de eletrodomésticos. Porque o foco da legislação, Renato, não é a saúde. É oferecer um produto que vai oferecer um certo conforto para a pessoa. Por exemplo, um purificador que gela. Ele pode tirar só 50% do cloro, mas ele gela. Então você na família tem um problema de saúde e vai na Casa Bahia, na Magazine, esse problema. Não vai resolver, porque ele não tem essa qualificação. O sistema da Master Plus, que eu represento através da Mais Equality, ele foi desenvolvido com o foco na saúde. Então, ele além de retirar essas substâncias todas devido à engenharia, às características e às propriedades dos elementos filtrantes, ele vai além do que o metro pede. Ele retira 99,998 do cloro. A estatística nunca é 100%, porque ninguém chancela assim. O que significa isso? O cloro é a menor partícula que está presente na água, ele é volátil, ele é gás do carvão. Só que tem um sistema de engenharia com carvões, uns menores do que os outros, para poder ir tirando do mais pesado para o mais fino. Isso garante que você reduza o flúor, o cloro, os metais pesados a zero, os outros físico-químicos você consegue remover. Se você falar assim para mim, Celso, aonde que está essa estatística na Anvisa? Não tem. Na verdade, ninguém mede nem o de 50% do cloro, nem o de 51 a 75 e nem o da Master Plus. Mas aonde que está a evidência disso? Na análise que o Dr. Tamburini faz, no resultado, meu resultado de melhora da saúde. As pessoas falam assim na hora que elas provam a água. Menino, mas que água é essa de tão leve? Não é que a água seja leve, ela é a mais natural possível. A língua dele está comparando algo muito pesado, que tinha todas essas impurezas, com algo que agora não tem essas impurezas. Então, a língua do meu cliente, na hora que ele faz o teste do paladar, e depois a melhora da saúde dele, e aí você começa a observar azia, má digestão, gastrite, ressecamento do bolo fecal, a melhor digestão. Às vezes a pessoa fala assim, Celso, eu estou passando mal e essa água me deu diarreia. A água não deu diarreia, a água está começando a fazer uma melhora do organismo, ele está começando a equilibrar as coisas. Eu canso de ouvir do idoso, criança, eu
não bebia quase água, porque eu sempre entro nessa questão da desidratação não voluntária. Eu faço uma espécie de consulta com a pessoa e oriento. Ela começa a fazer uma ingestão melhor, direta quando bebe. E tem a outra ingestão, que é indireta, que ela usa na hora de tratar o alimento. Não adianta eu beber a melhor água e fazer o meu feijão, o meu arroz, a minha ervilha, o que for, com a água da torneira. Porque coloca de molho que você lava, o alimento, ele absorve essas sujeiras químicas. Aí ela começa a fazer essa mudança e ela começa a ver resultado. Eu não conheço ninguém, nesses meus 16 anos de Rio de Janeiro, atendendo aí, sei lá, mais de 3.000 famílias, que fala assim, eu não melhorei. Há sempre a melhora, porque é evidente. Eu faço, Renato, colegas, 3 testes. Um é o do visual, a água boa contra a água da torneira. A mais saudável e a doentia da torneira. É o visual. Depois o teste fato. Caramba, da torneira, caramba, essa não tem cheiro. E faço 2 testes físico-químicos. Um, da presença do cloro, onde a pessoa não vê mais a química cloro, que é a menor partícula. E esse teste simples do pH. Aí você vê a água da torneira, ou do garrafão, ou do purificador que gela, ou do filtro comum, com a presença das químicas. Ela sente no olhar, no olfato e no teste do cloro. E o do pH, ela observa que a água dessas origens está ácida e depois que ela passou para o sistema de purificação da mais, ela apresenta uma alcalinidade. Mas também é bom falar de alcalinidade, porque a companhia de tratamento de água no mundo inteiro, ela tem que mandar água para você, no máximo, levemente acídica, 6,8, não pode ser abaixo disso. O que ele faz? Ele coloca um corretor químico, que é o sulfato de alumínio. Então tem muita gente que fala assim, minha água está alcalina. Como que ela está alcalina? Eu posso alcalinizar colocando produtos alcalinizantes. Eu posso alcalinizar retirando todas as sujeiras e adicionando o cálcio e o magnésio através da dolomita. E é isso que nós fazemos, justamente para agregar valor à saúde das pessoas. A engenharia do sistema, Renato, ela passa por telas de fibras completamente atóxicas, onde retém a sujeira grossa. A dolomita também retém a sujeira grossa. Mas na medida em que a água fica ali dentro, guardada até o próximo uso, ela libera o cálcio e o magnésio da dolomita. E os carvões são tamanho 3, 2 e 1. E a água vai passando por essas etapas. E vai deixando o carvão do coco do babaçu, ele vai adsorvendo. É diferente de absorver. É uma reação eletrostática. Uma vez que foi adsorvido, não sai mais do refil. O refil, ele bloca, vai diminuindo o volume. Eu canso de falar, Renato, é muito engraçado. Mas eu tenho esse aparelho aí, eu nunca troquei esse refil. Está funcionando? Se você compra um filtro que está filtrando água suja, ele tem que entupir, ele tem que blocar. Senão ele não está funcionando. Mas as pessoas, quando eu falo assim, você vai trocar o refil uma vez por ano, porque ele vai entupir. Não, moço, mas uma vez por ano não pode não. Aí troca com 6 meses, ele me liga, entupiu. Eu vou lá e falo para ele, funcionou. Porque o sistema, ele tem que reter as impurezas e blocar. E é assim que funciona o sistema multimágico. Ela precisa agora quebrar os clusters dela. Diminuir a incidência de molécula por cacho. É interessante, a célula de 3 a 4, 5 moléculas que entram, né? Você encontra cachos de molécula na água com 40, 50 moléculas. Não vai hidratar, né? Então tem um ímã, é um campo magnético orientado, tem características especiais. Quando a água passa por esse ímã redondo, ela turbilhona. Esse ímã simula o movimento da água na natureza. O hidrogênio, imagina que o meu rosto é o oxigênio e as minhas orelhas são o hidrogênio. Quando a água está purificando, está assim.
Quando passa no campo magnético orientado, o hidrogênio fica na posição da orelha da Mini, 104 a 107 graus em relação ao meridiano central da molécula do oxigênio. Ele fica arrumadinho. A água ganha o formato hexagonal e a energia dela é corrigida, porque a 1800 Gauss você consegue promover essa energia. Aí ela passa a ser o agente, o elemento natural mais poderoso para promover a hidratação, o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes, os suplementos, os nutracêuticos, o alimento sólido que as pessoas investem tanto em busca de alimento cada vez mais de qualidade, né? Mas ela foca no alimento sólido, aí faz o alimento com água, começa a ver toda essa mudança. E mais, quando a água tem essas propriedades saudáveis, ela é um caminhãozinho de mudança. Ela, além de entrar muito bem no nosso corpo, levando tudo de bom, ela sai da célula tirando tudo de ruim. Ela hoje, a água ruim, a água não corrigida, a água de má qualidade, ela nem leva o que é bom para a célula. Porque é o caminhão de mudança que já chegou cheio de sujeira, imagina. O cara vai fazer sua mudança e 70% do caminhão já vem lotado. Vai dar certo botar tua mudança lá dentro? Já vai dar ruim, né? Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês uma foto minha em fevereiro de 2006. Para você comparar com a minha foto hoje. Eu era a cara da doença. Eu estava apenas 36 quilos mais magro, sem dormir, completamente intoxicado. E essa mudança começou, claro, com uma nutrição orientada, detox, nutricional legal, mas o mais importante, se o caminhãozinho de mudança, que vai levar o que é bom para a célula, já chegar cheio, não rola. E depois, como é que ele vai limpar a célula? Ele nem entrou para depositar o que era bom, então as nossas células vão acumulando problemas, aí vem o envelhecimento precoce, o aumento do ácido clorídrico, da produção de ácido clorídrico, que o doutor Tamburini ensina bem, as disfunções da tireoide. E o câncer? Aí vem as crônico-degenerativas, as carcinogênicas, vem o câncer, vem tudo isso. Sim. Eu estou lendo aqui a portaria da consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Sim, sim. Ele fala o seguinte, recomenda que a água fornecida tenha um teor de cloro mínimo de 0,5 miligramas por litro e máximo 2 miligramas de cloro residual livre por litro. Qual é a capacidade do organismo de suportar isso? Não suporta. O mínimo é esse aí. Esse é o que o organismo suporta. 0,5. É a definição da... esse que está aí, de 0,2 a 0,5 é a OMS que manda, é o que a gente suporta. Aqui no Rio de Janeiro é 2. Então você faz a conta. Você pega 7 inteiros, divide por 0,5, 35 vezes mais, não é? A quantidade de cloro. A razão ela é bem simples. Como você tem uma rede de distribuição muito antiga, existe hábito de uso de reservatório, se você bota residual pequeno, que é o 0,2 a 0,5, você não garante a manutenção da desinfecção por cloro nos reservatórios. Isso causa doença de epidemia, aumenta a possibilidade das epidêmicas. As DTAs, né? Então, o que ele faz lá? Por isso que nos países mais desenvolvidos não tem caixa d'água. Caixa d'água é reservatório, tem que usar como reserva e não diuturnamente. Da onde vem a água da senhora? Na Barra da Tijuca? Não, aqui tem uma cisterna enorme. Não deveria ser assim. Imagina aquela água parada ali há dias, né? Então eles colocam em cidades como a nossa quantidades muito grandes. E eles colocam isso, claro, nos sites lá, de uma maneira assim bem discreta, com aquela letrinha pequena, e a maioria das pessoas, infelizmente, não... Você diz aí que 51% desse cloro aqui, vamos colocar 2 miligramas por litro, daria 1 miligrama por litro. Então você estaria tomando aí de 0,5, tá? O dobro do cloro que você suportaria. É verdade, Renato. Mas existe uma questão de engenharia que é a dinâmica do processamento. Nos filtros comuns, se você observar, a água entra
por baixo ou por cima e sai direto. Ela passa num circuito onde tem pouco contato com o elemento filtrante. Então derruba um pouquinho essa sua tese aí. Não é assim que funciona. Ou melhor, é assim que funciona. Mas em função desse movimento, você não consegue fazer essa conta com precisão. É que a água entre numa câmara, num sistema de filtragem ou filtração, e ela encha homogeneamente, para poder ela ser tratada na sua totalidade. Porque ela não tem uma pressão hidrodinâmica. Quanto mais ela passa, mais ela abre espaço e menos ela purifica. Esse é um dos maiores problemas, sem contar o material que é aplicado nos filtros e purificadores comuns, esse é um dos maiores problemas. A engenharia não é uma engenharia mais adequada, pelo menos no mundo, né? No mundo onde se resolve problema de saúde, ninguém usa mais filtro direto. É tudo em camada, exatamente para a água ir entrando. É por isso que chama multiprocessamento. A água vai passando em etapas. E quando ela entra numa câmara vazia, Renato. Uma câmara vazia, por pressão, ela funciona homogeneamente, desce, entra numa outra câmara vazia, sobe e aí vai para o uso. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloquei tudo isso que eu estou falando, está distribuído em 17 vídeos, que é o Mais Equality. No YouTube eu vou disponibilizar para vocês, PDF, alguns conteúdos, com todas essas explicações, sistema de funcionamento, a comparação da água potável com a água saudável, tudo isso eu vou colocar à disposição do Renato. O Renato distribui aí para o pessoal. Agora é só questão de saúde. Ah, não, eu tinha câncer, tive câncer. Então eu fui procurar o Tamburini para que ele me prescrevesse as enzimas. Aí ele olhou, me prescreveu um montão de outras coisas. Depois ele falou da água, mudei meus hábitos de água em casa, eu vi muita diferença orgânica. Eu tinha muita cefaleia, muita dor de cabeça. Não, nunca mais eu tive cefaleia. Eu sinto meu corpo assim estabilizado. Com todo assim, o tratamento que eu faço ainda, acompanhamento, né, do câncer, mas estabilizado com a mudança da ingestão da água. Adquiri até com Tamburini e com o Celso, Tamburini foi os bastões magnéticos. Então, isso é maravilhoso. É uma garrafa que tem bastão. Eu levo para onde quer que eu vá. Aí eu chego nas localidades, as pessoas falam, aceita um pouquinho de aqui. Não existe mais água de rua de espécie alguma. Nem da casa de ninguém, nem de lugar nenhum. A minha água magnética. E as pastilhas, Celso, eu boto numa garrafa também e levo. Então, a função do bastão magnético? A função? É alcalinizar a água. Quando você bebe a água, cai leve no estômago. Você não sente mais aquele peso, aquele desconforto. Não toma refrigerante, só água mesmo. Então, assim, só tem que agradecer ter tido a oportunidade de conhecer o Tamburini, conhecer o Celso. E eu dou seguimento e oriento as pessoas para dar seguimento. Mas tem um episódio que o Dr. Tamburini falou. Quando você fala com as pessoas mudar padrão de água, ninguém te acredita, Renato. Sabe? Estão falando que você, maluca, sabe? Então, assim, eu procuro trabalhar bastante as pessoas para mudar o uso da água, isso é fundamental. Até eu faço assim. Fala para a gente o seguinte, você tinha câncer de quê? Eu tive câncer de mama, da mama esquerda. Operei. Operei, atualmente já fiz a reconstrução. Fez quimioterapia? Fiz quimio, só quimio, não fiz mais nada. Fiz quimioterapia e fiz fisioterapia, porque você fica limitada do movimento. Do braço você fica limitada. Não tive problema maxilar, não tive nada, apenas mesmo um tumorzinho que quando eu fui para lá para operar, já estava assim, eu fiz outros tratamentos antes de entrar na cirurgia, fiz fisioterapia, fiz reiki, fiz um montão de tratamento com Tamburini também, que ressecou o tumor. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, estava uma pedra. O médico falou assim, nossa, virou uma pedra, não tem mais malignidade nenhuma. É muito importante esse tratamento. Mas mesmo assim, eles tiram um material enorme da mama e um material enorme do músculo, né? Sim, tinha o quê? 0,8 milímetros. Era grande, mas hoje em dia nem sinto. As pessoas falam, parece que você não teve câncer, mas por quê? É a mudança dos hábitos. Passei a ingerir alimentos orgânicos, é difícil de conseguir, muito difícil. Mas a gente corre aqui, corre ali, corre lá e consegue. E também, outro dia, conversando com o Tamburini, falou sobre o kombucha, trato intestino também, que é uma maravilha. Então, eu associo tudo isso. Mas a água está do meu lado.
E quais Tá são bom, as meninas. Muito questões obrigada. que você tinha com relação aos efeitos colaterais e reações adversas da quimioterapia que a água Não, ajudou a resolver? a quimioterapia traz enjoo, mal-estar, moléstia. Não tive mais nada disso. Continuei fazendo. Ia lá, fazia, nem parecia que eu tinha feito. Saía íntegra para ir para casa. Aí foi quando eu passei a ir sozinha, porque família te bota na redoma. Mas não precisei mais disso. Gente, estou segura para ir sozinha. Então, eu comecei a ir sozinha para o hospital fazer minha quimioterapia e voltar tranquilamente, numa boa. E quantos anos tem que você teve esse câncer? Vai fazer 6, foi em 2015. Após o 5º ano é considerado remissão. A água já que entra para o banho da casa, já entra filtrada. Botei um filtro de caixa d'água, de água para dentro de casa, já está sujo. Aí já tem que trocar o refil. Depois que esta água entra, passa por esse filtro, distribui para minha casa, aí eu tenho na minha cozinha esse filtro de água alcalina, tenho o filtro de pia, mas tudo isso eu junto tudo, porque eu sei que não é uma água muito limpa, e boto tudo com essa água, as pastilhas, e uso. Mas só o fato da água entrar dentro de casa, mais um pouquinho mais tratada, eu acho que já é uma grande coisa. Eu queria agradecer aí a presença do Celso, da Regina, do Dr. Tamburini. Obrigada. Essa live, eu acho que foi a mais esclarecedora que a gente fez até hoje em relação à água. Conseguimos reunir aí experts e um depoimento. Eu estou muito gratificado, muito feliz e Eu também. parabenizo aí a todos pela participação.